Obrigada. Boa tarde. Puxa, que difícil vir na sequência da Esther, Rodrigo. Te falar, viu? Me colocou aqui numa situação. Ai, gente, que alegria estar aqui. Estou muito animada com esse convite, com esse encontro, com essa conversa que vocês estão fazendo nesses dias. E me sinto em casa. Encontrei amigos que antes eram virtuais e hoje se tornaram presenciais. Cirilo, um querido. Muito bom. Oi? Minhas crianças? Estão enormes. Cirilo foi o pastor das minhas filhas. Então, muito bom estar aqui conhecendo vocês. Como o Rodrigo disse, eu trabalho com comunicação não violenta. Vocês já ouviram falar sobre isso? Pelo menos, maravilha. Eu sou mediadora de conflitos, né? Eu me formei em Direito. E, desde muito cedo, eu me vi muito inquieta com essa possibilidade de resolver os conflitos em litígio. E vivi muitas situações que eu falava, gente, mas ninguém está ganhando. Todo mundo perde na disputa, no litígio, na briga. Não é possível, né? E aí começa um caminho meu profissional, quando então eu chego e vou falar desse lugar com vocês. Mas a minha história pessoal, como a Esther falou, né, das nossas histórias, ela começou em outro lugar. Meu pai começou na sala de casa. Meu pai era um mediador, por excelência. Meu pai era um homem pacificador. E meu pai marcou a minha vida de um jeito único, especialmente na minha adolescência, tempo de tanto atrito com a minha mãe, de tanta comunicação violenta com a minha mãe. O meu pai, gente, para minha surpresa, ele aparece, e de maneira grande. Meu pai faz ali, entre nós, uma condução daquelas conversas difíceis. E eu me lembro desta cena, na sala de casa, na mesa, eu e ele sentados, e ele me escutando. Fala, filha, o que foi? E eu sei lá o que eu falava, mas eu lembro que eu falava coisas, e devia reclamar muito da minha mãe. E ele foi me escutando. E enquanto ele me escutava, gente, eu era transformada. Hoje eu sei disso, né? Na época eu não conseguia discernir o que acontecia. Eu ia transformada, porque eu ia sendo transformada, porque eu percebia o poder da escuta do meu pai. Ele me escutando, sem querer minimizar, sem querer dizer, como a Esther falou, né? Sem querer negar o meu sentimento. Eu estou com raiva da mãe. Tá. Não precisou negar o que eu sentia. E ali eu fui entendendo que havia um outro jeito. De cuidar das nossas diferenças. Isso é cuidado. E isso pode ser família. Essa é a boa notícia. A gente não nasce sabendo, mas a gente pode aprender, qualquer um de nós aqui, né? Eu aprendi, inclusive gostei tanto que até me tornei isso profissionalmente. Ajudo pessoas, apoio pessoas em conversas difíceis, especialmente em mediações familiares, para conversas de pontos de tensão, como divórcio, acordos de visitas, de valores que devem ser pagos, enfim, são conversas muito delicadas. E a gente precisa de ajuda, a gente precisa, né, desse terceiro para nos apoiar. Mas a mediação, ela tem um papel preventivo, que acho que a ideia é um pouco essa, né? Quando a gente fala da família como esse lugar seguro, essa é a minha experiência, mas eu sei que não necessariamente é de todos. Tem muita gente que não tinha paz para discordar dentro de casa, que não podia discordar, que não pode discordar. A minha experiência é diferente, e eu compartilho ela, porque eu sei que vocês estão olhando para isso. Minha reflexão passa por esse lugar da família como a experiência do acolhimento, da proteção. A família como um lugar seguro. E isso, gente, esbarra nas conversas. Como são as conversas lá na sua casa? Como é que elas acontecem? No grito? Ou elas acontecem? As conversas, o que falamos e como falamos,
diz muito sobre a qualidade dos nossos relacionamentos, sobre a nossa saúde emocional. As conversas nos dão notícias. Como é que andam as conversas com meu marido, com meu parceiro, com minha mulher, com os meus filhos? E é desafiador. E a gente está falando de coisas que são complexas. Eu sei que não é um caminho fácil. Como a Esther disse, é um caminho que exige esforço, exige renúncia, e não é tão natural, tão intuitivo. Eu confesso que eu sempre tive um pouco essa ideia de que, gente, mas vai ter que ensinar a conversar, mas é só abrir a boca e sair falando, né? Afinal de contas, a gente nasceu sabendo ouvir, sabendo falar, mas a experiência da comunicação, ela é completamente diferente. Porque a comunicação tem um outro. Saber falar e saber escutar é uma coisa que eu consigo e posso, desde que eu esteja aparelhada, né? Agora, comunicar é uma experiência muito diferente, porque inclui um outro. E isso faz com que eu precise desenvolver habilidades. Então, tem muita gente, tem muita família, tem muito casal, é muito curioso isso, que se ama, que tem afeto, não tem capacidade de conversa, não sabe conversar, precisa aprender a conversar. E a gente o tempo inteiro precisa atualizar esses acordos, esses combinados. Eu estou mãe de adolescente, minha filha tem 16 anos, Mariana, e eu tenho uma outra filha de 10 anos. E esses dias eu recebi um convite na minha comunidade, eu sou da IBAB, e me convidaram para falar sobre escuta por um grupo de pais de adolescentes. E eu falei, gente, não vou. Mas eu estou nessa fase. Não, Priscila, a gente gostaria muito. E eu fiquei tão incomodada, gente, eu falei, eu preciso perguntar para minha filha se ela valida isso. E Mariana, eu queria te perguntar uma coisa, eu recebi esse convite. Você se sente escutada, filha, aqui em casa, por nós? Faz sentido a mamãe falar sobre isso lá para os pais dos adolescentes? Porque se minha filha falasse assim para mim, não, mãe, não me sinto escutada. Aqui em casa a gente não pratica isso. Você diz que pratica, mas eu ia falar, bom, então eu não vou. E, para minha alegria, a Mariana me validou. E eu falei, então, tá bom, filha, tudo bem para você, mamãe, ir falar sobre isso? Tudo, mãe, vai sim, vai ser bom. Ela falou assim. E aí, isso foi motivo para abrir uma linda conversa entre nós. E eu falei, como é que é, filha? Como é que é para você? Quando que você é escutada? O que acontece? E ali a gente, então, pôde ter uma comunicação que gerou conexão, né? Pôde compreender um pouco mais uma da outra. E isso foi muito bonito. Então, acho que uma primeira ideia aqui para nós é paz, que é o que a gente quer na família, como um lugar de paz, um lugar seguro. Paz não é ausência de conflitos. Como a Esther disse a respeito da saúde emocional. Paz não é ausência de conflitos. É a gente saber fazer algo com esse conflito. Tem uma frase linda do Martin Luther King que diz: é escolher lidar com o conflito de uma forma não violenta. Isso é paz. Mas é o BO, é o perrengue do dia a dia. É a diferença. Na mediação, a gente entende o conflito. Afinal de contas, o que é conflito, né? Confesso que nasci em igreja, gente, e a ideia que eu recebi dessa nossa educação cristã é que a gente tem que correr de conflito, né? Eu lembro da minha mãe falando, se depender de vós, tem de paz com todos. Se depender... Ou seja, não arruma confusão, minha filha, não arruma confusão. Eu falei, mãe, mas como assim? Enfim, porque essa incapacidade, isso fala da nossa incapacidade de lidar com esses conflitos, não é? De uma forma madura, de uma forma respeitosa, incluindo o que a gente sente, podendo expressar. Não há nada de errado nisso. Então, conflitos fazem parte da convivência. É natural, a gente convive. Isso aqui, gente, somos uma comunidade juntos nessa tarde. Tem gente junto, tem conflito. Vocês têm conflito. Não adianta ficar aí, não, nós não temos. Tem casal que, às vezes, chega até mim e fala, olha, a gente tem tanto conflito, como querendo dizer, puxa, não vai ter mais jeito. Eu falo, ótimo, que bom, vocês estão vivendo, convivendo, vocês estão vivos. Que bom, faz parte.
A grande questão é o que é que a gente faz quando os conflitos aparecem. Nós somos diferentes. Pensamos, sentimos diferentes. E quando essas diferenças se encontram, é isso que na mediação a gente entende como conflito. Então, conflito, gente, não é pejorativo. Conflito em si não é nada. Ele é neutro. Ele pode ser ruim se a gente escolher tratar com violência. Mas ele pode ser algo positivo, produtivo, talvez até leve, quem sabe. Então, essa é uma ideia importante para a gente desconstruir. O conflito em si, ele não é nada, ele não é nem bom nem mal. Tudo vai depender do que a gente faz com ele. Qual vai ser a nossa escolha? E aí sim, o convite é esse, né, da comunicação não violenta, que a gente possa escolher esse caminho do respeito, da escuta, do acolhimento, da fala adequada, assertiva, regulada. Isso tudo são habilidades que a gente desenvolve. É por isso que a gente diz na mediação que é um ato civilizatório, porque trata-se exatamente disso, dessa construção nossa como sociedade, como grupo, como coletivo. Bom, voltando aqui, paz não é ausência de conflitos, mas é escolher lidar com os conflitos de um jeito não violento. Como é que você tem feito essa escolha lá na sua casa, em família? Há espaço para divergência? Para poder discordar um do outro? Está tudo bem? Ou isso é um problema? A gente tem se escutado lá em casa, na nossa família? Difícil é, viu, gente? Sempre. Mas a gente insiste nesse caminho porque acredita e está entendendo por que a gente está fazendo isso. Eu só consigo conviver se eu compreendo um pouquinho o outro. Para compreender o outro, eu preciso escutá-lo. Escutar o outro como um outro. E aqui começam os nossos problemas, né? Principalmente em casa, que a gente coloca todo mundo nesse lugar do o outro é óbvio. Algumas vezes já encontrei famílias assim. Aí, ó, nasceu, veio daqui, conheço, respira, eu já sei quem que é, já fala, inclusive, pelo outro. O outro é óbvio. Não é. Não é. Cuidado. E em família a gente faz isso o tempo inteiro. E, conheço pelo jeito. Aí vai lá e já fala pelo outro. Cuidado. O outro não é um puxadinho nosso. O outro é um outro. Então, que o outro fale. Que eu escute o outro. Que o outro possa me escutar. Tem uma frase linda, linda. Para mim, é das mais belas sobre escuta. É uma frase do Christian Dunker. Ele diz assim: escutar é hospedar o outro dentro de si. Fala se isso não é lindo demais, gente. Todos nós queremos experimentar, ser acolhidos. Todos nós. Para mim, isso é uma definição linda do Evangelho. Hospedar o outro dentro de si, mas para isso eu preciso abrir espaço. Suspender, assim, um pouquinho as minhas crenças, porque senão eu não consigo dar espaço para o outro. E está tudo bem também quando esse outro não pensa como eu. Esse é um problema que a gente vive hoje, das polarizações, que virou uma situação bem difícil, né? Assim, quando o outro pensa diferente de mim. Ele está errado. A gente já pensa assim, o outro pensou diferente de mim, está errado. Quando eu já entro assim numa conversa, já tem ruído, melhor dizendo. Quando eu entro e falo, está errado. Não, está errado, está errado. Eu não consigo escutar, não consigo me conectar com aquilo. E a gente está fazendo isso nas redes sociais, a gente está fazendo isso nos grupos de WhatsApp, nos grupos de família e nas conversas nas nossas casas, nas nossas mesas. Quanto que nós não brigamos, gente, por conta de política, por exemplo, dentre outros assuntos. Isso mostra a nossa incapacidade, né, de tolerância da diferença. Então, olhar para a diferença não como um problema, como algo que a gente pode acolher, que está tudo bem, ninguém se perde nesse processo. A diferença está lá. Né? Não preciso que o outro pense como eu, não preciso que o outro... Eu não quero convencer o outro, então eu escuto preocupado em o que eu vou responder. Estou aqui, minha filha está lá falando,
Imagina, minha filha, gente, 16 anos, Mariana é uma menina linda, está toda feminista. Toda feminista. É um desafio escutá-la. Para mim, para o meu marido, umas 10 vezes mais. Ele começa em casa. Porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. E eu lá, Mari, você pensa assim, filha? Penso, mãe, penso assim, e tal e tal. E eu estou achando lindo ela estar pensando o que ela está pensando. E meu marido e ela, eventualmente, se chocam, e a gente vê claramente esse conflito de geração. E é um aprendizado para a Mari poder conviver com essa diferença com o mal e vice-versa, né? No caso, estou falando deles por conta desta diferença, mas eu também tenho as minhas diferenças outras. Mas a gente precisa aprender, sem ninguém precisar ser transformado no outro. Então tá, precisa haver esse lugar, é o lugar do acordo, do consenso. E a palavra nos orienta, a palavra fala muito sobre acordos, consensos. Tem um versículo lindíssimo em Amós, se não me engano, 3:3. Como andarão juntos? Como andarão juntos se não fizerem acordos? Portanto, os acordos, o consenso, a unidade é o que viabiliza a nossa convivência, a nossa experiência de família. Agora, como é que a gente quer fazer acordos e combinados, poder criar esse espaço comum de convivência, se a gente não se escuta? Sem escuta não tem acordo, gente. Primeiro ponto, né? A escuta. Sem escuta não tem acordo. E escutar é acolher. Por isso que eu comecei contando a minha história, com essa experiência da escuta do meu pai, que foi transformadora e que me fez sentir absolutamente amada. E meu pai não concordava comigo necessariamente. Eu lembro, muitas vezes, ao final das conversas, ele falava assim, tá, não vai. Ou seja, continua igual ao começo. Mas o processo da conversa, eu poder falar e ele escutar, e a escuta dele validar minha fala, isso era potente demais, isso era muito poderoso, gente. E eu falava, nossa, olha, meu pai sabe das coisas. Eu pensava isso, meu pai sabe das coisas. Isso foi algo tão impactante e foi uma experiência nossa em família, né? E isso, naquele momento, foi tão estratégico, porque era um tempo de vida tão difícil que, eu diria assim, que foi um tempo de rompimento mesmo com a minha mãe, durante a adolescência, mas que foi retomado comigo mais madura, e hoje eu e minha mãe temos uma relação muito bonita, com novos significados, e para mim faz muito sentido e emoção contar isso para vocês, porque faz 1 ano e 4 meses que eu perdi meu pai. E a minha história passa por esse lugar, da experiência com ele. E eu agradeço a Deus por ter tido um pai que me ensinou todos esses valores na relação comigo, da nossa casa. E eu e minha mãe hoje a gente segue, aprendendo a viver sem ele, elaborando o nosso luto, tendo novas experiências, uma com a outra, com o Senhor e com a gente mesmo. E eu valido a fala da Esther quando ela diz sobre a importância da gente se escutar. Tem sido um tempo de escuta da minha alma, de fazer integrar essa experiência do meu racional com as minhas emoções. Então, é emocionante para mim falar sobre a mediação, porque é falar de uma história de amor, né? Que começou, como eu contei para vocês, lá na sala de casa. E que eu carrego comigo e, de alguma forma, procuro reproduzir isso hoje na minha casa, né? Na relação com as minhas filhas. E não só na minha casa, mas nos espaços que eu frequento. Porque eu não consigo pensar as relações de um jeito diferente, né? Eu não consigo pensar a igreja como esse lugar seguro das conversas seguras. Como a Esther falou da igreja, muitas comunidades, né, tenho escutado esses testemunhos, ficaram perigosas para a gente se abrir. Muita gente receia abrir o coração, se vulnerabilizar, às vezes, na igreja, com medo de ser julgado,
com medo de não ser acolhido, sendo que a igreja, a comunidade é, por excelência, o lugar do acolhimento. Só que a gente tem visto. Não estou dizendo que é o caso aqui, espero que não, né? Eu, pelo menos, estou me sentindo muito acolhida, viu, gente? Muito obrigada. Mas é bom a gente carregar esse valor, essa bandeira nos lugares, espaços e mesas que nós frequentamos, né? Então, pensando na comunicação, eu quero trazer aqui 3 saberes, 3 habilidades, né? Então, quando a gente pensa numa boa comunicação, a gente está necessariamente falando de 3 habilidades. Saber escutar, saber falar e saber perguntar. Vejam que é uma operação complexa. Saber escutar, saber falar e saber perguntar. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um desses, tá bom? Olha, na família, a gente compartilha espaços, a gente compartilha conversas, tarefas, obrigações, responsabilidades. Tudo isso envolve muita conversa, tudo isso envolve muita negociação. É necessário saber conversar, saber falar, escutar de uma forma produtiva. Por isso que a gente está falando de comunicação não violenta hoje aqui, nesse congresso com vocês, né? Então, a habilidade do saber escutar, como eu já disse anteriormente, a gente não nasce, a gente ouve. Ouvir é uma coisa, escutar é outra, né? O Christian tem um livro belíssimo sobre escuta, e ele fala que escutar é uma atividade essencialmente humana. Ouvir, até os animais ouvem. Mas o escutar é fazer alguma coisa com o que você ouve, atribuir um sentido, um significado para aquele som. E escutar é uma experiência de acolhimento. É uma experiência de abrir espaço para esse outro. Então, aqui algumas dicas, sugestões, enfim. Não sei que palavra poderia dizer, vou deixar essas por enquanto. Ao escutar, gente, escute até o final. Evite ficar interrompendo o outro, principalmente se for para ficar contando outra história, né? Já conversou com gente assim? Como é desagradável, você está lá falando, que não está fácil, né? Está ali se vulnerabilizando, não é uma experiência simples. Aí o outro vai. Então, sabe, você estava aqui falando, eu lembrei do mesmo. Sabe, Priscila, olha, preciso te contar o que aconteceu com a prima de uma tia minha. E pronto, já interrompeu. Acabou. Quebrou. Então, quando a gente escutar, cuida disso. Né? Você é alguém que fica interrompendo o outro o tempo inteiro? Gente, vocês estão com umas caras. Estou até assim agora, ó. Rodrigo, a cara dele. Procura escutar um pouco mais, né? Não precisa se preocupar em concordar ou discordar de imediato, porque também ficou meio chato isso, né? Então, concordo. Não se trata de concordar, se trata de escutar, escuta. Escuta buscando entender, buscando compreender. Estou falando assim, gente, no jantar da sua casa. Entendeu? Está lá, está conversando. Escuta, com a intenção de compreender e entender. Por que será que ele está falando? Nossa, que diferente, falar um negócio. Nossa, outro dia minha filha usou uma expressão que eu falei, nossa, Ana Luísa, que expressão, filha? Mãe, eu li isso, não sei aonde, não sei o que. Eu falei, gente... E aí eu fiquei feliz, que eu falei, nossa, eu consegui prestar atenção na expressão. Falei, poxa, bacana. Estamos tentando praticar. Não é sempre que dá certo, viu, gente? Digo que muitas vezes eu não consigo. Essa semana foi uma delas. Eu tomei a vacina e eu tive todas as reações possíveis. Inclusive, estou até um pouco fanha. Essa semana foi tão difícil. E a Mariana querendo discutir os textos e tal. Eu falei, filha, não consigo, minha cabeça, não consigo. Aí até virou meme, né? Ontem elas me imitando. É a reação da vacina. Eu ia falar, mas sabe, é a reação da vacina, né? Eu falei, é a reação da vacina. A gente precisa dizer, não consigo. Hoje eu não consigo. A gente pode dizer isso, dar esse espaço para cuidar disso. Mas entendendo o que nós estamos fazendo juntos, né? E aí, gente,
voltando para a história da escuta, escutar, não preocupado em resolver num primeiro momento, não preocupado em convencer, né? Tem gente que escuta querendo já saber como é que vai responder para o outro pensar diferente, porque o importante é a gente pensar igual no final. Não. Escuta buscando compreender. Compreendeu? Ficou com dúvida? Faz uma pergunta. Olha, você estava aí falando, eu não entendi bem. Sabe que no começo do casamento, eu e meu marido, a gente não se entendia. Eu, meu marido e vocês também, né, gente? Porque é assim, né? Vamos combinar que é assim. Mas era muito louco. Eu falava um negócio, eu falava A, o Maurício entendia B. Aí ele falava C e eu entendia D. E eu pensava, gente, isso aqui não vai dar certo. Não, a gente não se entende. A gente não se... E a gente começou a perceber que a gente não se entendia. Eu falei, olha, das duas uma, vamos ter que aprender a conversar, vamos ter que fazer alguma coisa. Porque a gente não está se entendendo. E aí não era nem quem está certo, quem está errado. Aí eu falei, nossa, a nossa dificuldade está nesse lugar tão, parecia na minha cabeça, básico. Aí eu fui entendendo que não é tão natural, tão intuitivo quanto eu achei que era, sabe? Ah, a gente ali, uma só carne, né, gente? Aí essa uma só carne falava um negócio, eu respondia outro, e aí eu via, dali a pouco a gente estava assim, brigando, se desentendendo, e às vezes até de maneira um pouco mais agressiva e se machucando. E eu lembro esse dia, esse dia doeu, que eu falei, a gente não sabe fazer isso. A gente precisa de ajuda. E agradeço a Deus, porque a gente procurou ajuda, a gente procurou os profissionais, a gente teve esse privilégio, essa bênção de ter pessoas que nos apoiaram, nos auxiliaram, nos ensinaram a conversar. E como isso tem feito diferença para nós, né? Hoje está um pouquinho melhor, viu, gente? Mas vira e mexe, dá umas... Mas pelo menos a gente já tem recursos, como a Esther falou, para tentar fazer diferente. Não, peraí, volta. Eu acho que eu não entendi o que você falou. Antes de eu já sair julgando, que ele falava, você está me julgando. Eu falei, não, peraí, eu acho que eu não entendi. Volta. O que você quis dizer? Então, a gente vai tendo ferramentas para ir ampliando essa conversa. Não deixar ela tão reduzida, tão polarizada, né? Bom, a escuta, ela é essencial. E aqui eu pergunto, de 0 a 10, como anda a sua capacidade de escuta? Vai pensando. Quem está de 0 a 5? Muito obrigada. Muito obrigada. De 5 a 7. Muito bom. Mais de 7. Muito bom. Que legal. Muito obrigada. Muito obrigada pelas respostas sinceras e corajosas. De 0 a 2? Não tinha pensado, mas da próxima eu incluo, tá bom? Gente, que interessante, né? A gente poder fazer essa autocrítica e entender que pode desenvolver, né? A boa notícia é essa, é a habilidade. É que nem andar de bicicleta, aprender uma nova língua. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível, né? A gente pode se abrir para essa outra experiência. De que jeito? Começa pequenininho. Começa se escutando. Como a Esther disse, escreva suas emoções. É um exercício incrível. Aí você vai falar para mim, mas eu tenho bebê pequeno, não tenho tempo. Não é verdade? Não tem tempo para escrever. Faz uma oração rápida, no carro, no banheiro. Manda uma mensagenzinha de texto por WhatsApp. Escreve ali. Ai, senti isso. Puxa, que legal. Percebeu o que sentiu. Vai registrando, fazendo pequenos registros. Essa é uma sugestão que eu deixo. Começa pequenininho e começa se escutando. Não quero escutar o mundo inteiro. A gente está lá tão, às vezes, comprometido. Eu quero escutar minhas ovelhas, minha comunidade. Você está se escutando? Você está prestando atenção na sua saúde emocional? Começa assim. É mais simples, está mais perto. E aí vai aumentando. Né? Eu trabalho com processos de treinamento e eu faço exatamente esse tipo de exercício, de prática com as pessoas. Separa na semana uma conversa.
que você vai se dispor a escutar aquela pessoa de um outro jeito. Nesta conversa, eu posso me preparar. A gente se prepara para as conversas difíceis. De que jeito? Prestando atenção na emoção, porque senão a emoção sai pela boca, sai pelas palavras. E aí a gente vai ter um outro problema. Então, está ali naquela conversa, se propõe, se coloca nesse lugar, eu quero tentar escutar meu parceiro, eu quero tentar escutar minha filha diferente, tentando compreender. Faça perguntas. Né? Eu digo que o mediador é alguém que escuta e pergunta. É um bom escutador e um bom perguntador. O que eu acho que deveria ser qualquer liderança. Hoje a gente fala muito de liderança mediadora, que é quem escuta e quem faz perguntas. Para entrar em contato com a história do outro, para entrar em contato com o conflito do outro. Para poder chegar perto do conflito desse lugar, do interesse, da atenção, da empatia. Esses dias eu ouvi uma psicóloga falando sobre uma ideia de empatia, e eu amei. E eu vou contar para vocês. Muito difícil a empatia é se colocar no lugar do outro. É o impossível, né, gente? Se colocar no lugar do outro. Mas, entre o impossível e o possível, existe um outro lugar no meio termo. Eu não consigo me colocar no lugar do outro, porque o lugar do outro é do outro. Mas eu consigo me colocar ao lado do outro. Não é incrível isso? Poder se colocar ao lado do outro e dizer, olha, estou aqui, do seu lado, posso te escutar, posso te oferecer a minha escuta. Eu comecei a fazer isso com algumas pessoas próximas, amigas. Eu falei, olha, eu posso te oferecer a minha escuta nesse momento. E aí é muito interessante a gente ir percebendo como isso acolhe, como isso apoia, como isso é uma amizade espiritual, como isso pastoreia o outro, né? Dá a oportunidade do outro ir lá e poder se olhar, e poder falar, e se escutar. E quanta coisa linda acontece nesse processo, né? Quanta conexão. Poder fazer isso com os nossos, na nossa família. E aqui vem a segunda pergunta para você. Essa aqui eu não vou pedir para levantar a mão, tá, gente? Pensa nas pessoas com quem você convive, lá na sua casa. Se eu pergunto para essas pessoas como é a capacidade de escuta dele, da mamãe, do papai, do parceiro e da parceira, o que será que eles responderiam? Claro que é um chute, é uma dedução da opinião do outro. E, às vezes, a gente pode perguntar também, você se sente escutado? Né? Eu trabalho com grupos de mulheres, e essa é uma questão, né, Esther, você também na clínica. As mulheres, os homens, enfim, não se sentem escutadas, muitas vezes. Né? Eu me lembro de uma que falava assim, eu me sinto invisível nessa relação. Eu falei, como? Como você se sente invisível? De que jeito? O que ele faz para você se sentir invisível? O que ela me respondeu? Ele não me escuta. Olha que interessante, essa noção próxima entre o escutar e ser visto, ser reconhecido. E é muito curioso. E, às vezes, a gente não sabe disso, né? Dessa diferença, desse impacto. Então, poder, gente, também perguntar para o outro é um exercício de coragem, viu? Vira e mexe. Esses dias a gente fez isso lá em casa e eu e o Maurício arrepiamos o cabelo até aqui. Eu falei, nossa, gente, ajuda, Senhor, a escutar isso. Porque foi difícil escutar das meninas. E elas pontuando para nós, olha, não foi legal isso, não foi legal aquilo. Eu falei, Senhor, me ajuda a acolher isso, elaborar e fazer alguma coisa com isso. Porque elas estão falando, e que bom que elas estão falando. Né? Por mais difícil que seja para a gente estar escutando. Então, está aqui algumas dicas para vocês pensarem sobre a escuta, tá bom? E aí se propor, primeiro passo é comece pequenininho por você. Depois se propõe a escutar em alguma conversa, se prepara, escolhe na sua cabeça essa conversa, e fala, eu vou escutar desse jeito meu parceiro hoje. Vê como é que é, se percebe, ficou muito desconfortável, como é que dá para repetir? Ah, foi razoável. Eu vi que esse momento foi mais fácil, esse foi mais difícil. Faça perguntas, né? Durante a conversa, aquele ato da escuta ali, faça perguntas abertas. O que são perguntas abertas?
São perguntas que a resposta não é sim e não. Você não vai perguntar, por que você viu ou você falou daquele jeito com ele? Não. Isso é uma resposta fechada. Perguntas abertas para abrir a conversa. Então, é muito diferente eu perguntar assim, mas o que você disse? Do que eu... Mariana, você disse isso para sua irmã? Ela vai responder, sim, mãe, eu disse. Não está me ajudando muito a abrir a conversa. É melhor eu perguntar, Mari, o que você disse? O que vocês conversaram? O que ela respondeu? Então, perguntas abertas. Não sei se vocês já ouviram falar de uma ferramenta que chama 5W2H, que é em inglês, é americano, mas já está traduzido. Que seriam o que, quando, onde, porquê, quanto e como. Uma ideia só para a gente começar a caminhar nesse mundo aí das conversas e dos diálogos. Como assim? Por quê? Por que você pensa isso? Porque é uma pergunta essencialmente mediadora, de quem quer entender. Para depois, quem sabe, fazer alguma coisa com isso, né? Tudo bem até aqui, gente? Então, ó, saber escutar, saber perguntar e saber falar. Olha, depois que eu escuto desse jeito, com essa qualidade, né, faço as perguntas, o outro tem a oportunidade também de se olhar e de refletir sobre aquilo. Às vezes a gente não precisa nem falar mais nada, né? Já resolveu. Mas sim, não, Priscila, tem que falar, claro. No caso, a gente em casa, somos os responsáveis, tem que orientar. Bom, existem outras formas não tão violentas, ou melhor, formas não violentas, que a gente pode se expressar. E o Marshall, que é o autor da CNV, da comunicação não violenta, ele criou um esquema, uma metodologia. Ele diz assim, olha, ao falar, fale de si. Diga eu. Eu. Olha, eu penso, eu sinto, eu enxergo, eu entendo. E quando você for falar, fale do que você está vendo. Evite as suposições, evite as deduções. Então, eu falo assim, olha, diga assim, quando você brigou com a sua irmã, ou eu vi você brigando com a sua irmã, tente relatar de maneira mais objetiva possível o que aconteceu, os fatos, o que você observou, o que está acontecendo. Olha, a gente está se desentendendo. Olha, a gente não chegou a um consenso a respeito de tal assunto. Relate o acontecido, da maneira mais objetiva. Evitando interpretações. Porque as interpretações têm um risco enorme de isso virar um julgamento, do outro se sentir julgado, e aí ele vai se defender e pode te contra-atacar, e, enfim, a gente perdeu o diálogo. Então, fale. A gente não está se entendendo, eu queria conversar sobre isso. Olha, eu vi que vocês brigaram. Eu me senti assim, eu fiquei chateada de ver minhas filhas brigarem. Eu fiquei chateada. Não diga, é muito mal as irmãs brigarem. Que foi o que a Esther falou. Né? Ué, alguém quebra o brinquedo do outro, natural essa pessoa se sentir enraivecida. Então, quem é que está chateada? Sou eu? Então, diga, eu me senti chateada ao ver vocês brigarem. Para ainda elas não serem ainda responsabilizadas por isso. Eu estou me responsabilizando por essa emoção. E aí o Marshall ele fala, então, separa os fatos dos julgamentos. Procura, quando for falar, fale eu, não nós, porque a família, porque as mulheres, porque os crentes. Não, diga eu penso assim, eu estou assado. É muito mais produtivo numa conversa, especialmente numa conversa difícil. Depois, expresse o seu sentimento. Isso é muito bonito da CNV, né? Que tem a ver com a saúde emocional. É um jeito, uma abordagem de comunicação muito interessante. Diga, eu estou triste, estou preocupada, estou ansiosa, estou com medo. Diga. Inclua. E em casa, gente, na família. Né? Quando eu falo sobre isso nas empresas, é muito desafiador. Porque ainda tem essa ideia, vai dizer o que sente na empresa? Que esquisito, Priscila. Então, são outras questões ali para entender o que é adequado ou não. Nós aqui, na família, a família é o lugar da gente poder expressar o que sente.
de poder dizer, estou com medo, estou triste. Para mim tem sido assim, gente, um exercício de me perceber e de dizer muito para as minhas filhas. Esses dias, eu e minha mãe, nós fomos arrumar o armário do meu pai. E eu fiquei muito sensível, muito sensível. E me percebi absolutamente enciumada daquelas roupas. E eu cheguei em casa, eu olhei para a Ana Luísa tem 10 anos. Eu pensei, meu Deus, Ana Luísa tem 10 anos, acho que eu vou fingir que está tudo bem. Falei, não vou fazer isso. Comecei a chorar, estava triste. Ela regalou os olhos assim para mim. Mãe, o que foi? Eu falei, sabe, filha, eu estou triste. A gente mexeu nas roupas do vovô, fiquei sensível, me lembrei dele. Mãe. Ai, foi tão lindo, gente. Ela levantou, veio do meu ladinho, ela estava almoçando, me deu um abraço, pegou a cachorrinha, ficou eu e a cachorrinha abraçada. Assim. Ah, filha, muito obrigada. Agradeci ela. E aí depois ela contou à noite. E gente, ela se sentiu tão importante. Pai, você não sabe, a mãe chorou, estava aqui comigo. A mãe chorou. E eu fiquei escutando ela falar, porque depois eu fiquei pensando, quantas vezes a gente olha para a criança e fala, não, deixa, né? E eu falei, não, é o que eu estou sentindo, é a mãe que ela tem, e poder fazer isso diante da minha filha é ensinar para a minha filha que ela também pode fazer isso. Que dói e que vai ter dias que a gente vai chorar e vai se abraçar e tal. E foi muito bonita essa experiência. E não é fácil, gente. Difícil demais. Primeiro perceber, segundo dizer, está doendo, está doendo. Hoje eu não consigo. Hoje eu não consigo. E para mim tem sido um exercício de muita saúde emocional. Chega às vezes, parece um paradoxo. Quanto mais eu digo que sente, mais saúde o que eu sinto, mais saúde eu encontro. E assim vou conseguindo atravessar essas águas profundas. Então, vamos expressar, né? Esse é um convite nosso aqui para você. E depois, faça os combinados, os pedidos. Né? Então, olha, disso tudo aqui que a gente conversou, tem algo que a gente precisa rever? Tem algo que a gente precisa combinar? Tem alguma coisa que precisa ser atualizado, que já não vale mais? O que vocês acham? Como é que está isso para todo mundo? E aí a gente vai incluindo, as pessoas vão falando. No caso, estou contando dos meus, que é a minha realidade, né, gente? Mas eu quero que você vá pensando aí na sua realidade de quem mora com você. Hoje, existem acordos que vocês precisam atualizar, que não estão mais funcionando? Existe algum acordo, alguma conversa importante que vocês estão adiando, que precisa ser feita? Como é que está isso? E aí, eu lembro também de um casal uma vez que ele falou assim para mim, Priscila, a mulher reclamava que ele não escuta. Não, ele não fala. Ele não fala. Ele não fala. Aí tá. Aí eu olhei, conversando com ele, ele falou assim, mas dá para falar? Ela não escuta? Não dá para falar. Você acha que dá para falar? Aí eu achei tão curioso, falei, que interessante, né? Um se queixando que o outro não fala, e o outro que não fala se queixando que a outra não o escuta. Então, quantas vezes a gente não faz isso? Né? Reclama que o outro não fala, mas eu escuto o outro. Ai, meu filho adolescente não fala. Tudo bem, gente, um parênteses para os adolescentes. Né? É a minha fase, mas eu sei de ser uma fase de vida que o adolescente se recolhe. Ah, meu adolescente não fala, mas é uma coisa que eu escuto muito. Aí eu penso, mas será que a gente escuta esse adolescente? Será que a gente escuta esse marido? Será que a gente escuta essa mãe, essa esposa? Será que a gente escuta? Então, essa é uma pergunta também que fica aqui para a gente. Na verdade, acho que eu lotei vocês de perguntas, né? Bom, pessoal, 3 grandes habilidades. Já me perdi totalmente no meu horário, nem sei que horas eu comecei a falar. Tá bom, ótimo, entendi. Então, recapitulando aqui, a gente já está concluindo. Eu sei que é puxado, hein, pessoal? Vocês estão aí numa maratona, numa imersão, né? Não quero também judiar. Mas pensar nessas habilidades que são 3. 3. Comece desse lugar. Eu estou escutando? Eu estou perguntando? Mas que perguntas que eu estou falando? Essas mais abertas. Eu estou me comunicando de que jeito? Estou falando, evite as frases, isso assim, né, de um jeito muito
geral. Mas cuidado com frases que comecem por você. Cuidado, cuidado. Não estou dizendo que está errado, que não é para fazer, mas cuidado. Porque quando eu digo assim, porque você, tem uma chance enorme desse você carregar um monte de julgamento, um monte de opinião minha. Então, diga, olha, eu estou aqui, eu estou observando, eu preciso de ajuda, eu estou me sentindo sobrecarregada, como é que será que a gente pode fazer isso juntos? Tem algum outro jeito de contribuir? Diga sim, diga da sua experiência. Não, você não faz nada, não está me vendo aqui? Estou exausta, estou cansada, você não faz nada, você fica aí sentado. Pronto. Não vai ter diálogo, minha gente. Vai ter muita briga e muita confusão. E aí, no final, aquela frustração de que a gente não se entende, que a gente não consegue fazer acordo e que a gente se machuca. Né? E aí, só dor, rupturas. E sendo que, às vezes, pequenas estratégias, pequenas alterações, mudanças de palavras, de jeitos, novos jeitos de falar, podem tirar um pouco da comunicação essa pulsão assim destrutiva, sabe? Você mudou o jeito de falar, já está mais descarregado. Já está com uma maneira que o outro, tá pensando bem, acho que até consigo conversar. Não estou me sentindo na defensiva, não estou me sentindo acuado e nem julgado. Então, são aqui algumas sugestões da mediação, que é o que eu faço, né, gente? Não sou pastora, eu sou mediadora. Então, é assim que eu tenho discernido hoje a importância da comunicação para as famílias, especialmente, para as relações de uma maneira geral, e tentando trazer isso aqui na expectativa de que as nossas famílias, né, as nossas mesas, sejam lugares seguros para a gente poder conversar, para a gente se abrir, para a gente escutar o outro, para a gente crescer junto. Né? E o que eu chamo de um lugar seguro? Que eu vou ser acolhida, que eu não vou ser julgada, né? Que eu vou ser incluída, né? Que eu vou ter um lugar naquela mesa. Que eu acredito que é assim que Jesus faz com cada um de nós, né? Todos nós temos um lugar. O nosso, cada um e cada uma tem o seu lugar nessa mesa. Então, que as nossas casas também sejam uma amostra e reproduzam um pouquinho dessa experiência que a gente aprendeu com Jesus. Tá bom? Muito obrigada para vocês. Obrigada por me escutarem. Muito, muito obrigada. Deus abençoe, gente.